Boa noite, colegas, psicólogas e psicólogos. Bem-vindo a mais uma live, então, que o CRP vai disponibilizar. O meu nome é Michele, eu sou psicóloga, conselheira e atual presidente da Comissão de Avaliação Psicológica aqui do CRP-RS. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre, a nossa live, o tema vai ser sobre avaliação psicológica em concursos públicos, tá? Com base na resolução número 002/16 e numa resolução que acabou de ser publicada, que é a 009/18, que pode ser acessada nos links que estão na descrição do vídeo. Tá? Vocês podem participar interagindo conosco com perguntas nos comentários do vídeo, tá? Que a gente vai responder assim o que for possível. Se vocês quiserem adicionar pessoas nos comentários que teriam interesse de assistir essa live, também serão bem recebidas. O CRP ele vem, a gente vai aguardar um pouquinho para as pessoas se conectarem e enquanto isso vou dando algumas informações. O CRP vem realizando essas lives de orientação no Facebook desde o ano passado, tá? E os vídeos estão disponíveis na página do CRP no Facebook e no YouTube também, tá? Então vocês podem se inscrever lá no YouTube para assistir essas lives, né? Eu vou citar algumas que já foram realizadas, tá? Uma delas, Dia do Orgulho LGBT e Resolução 001/99, produção de documentos psicológicos, começando na profissão de psicóloga, psicólogo, processo ético, de representação ou julgamento, atuação da psicóloga, do psicólogo na assistência social, psicologia organizacional do trabalho, entre outras. Esperar que as pessoas estão se conectando. Então, vamos à resolução, tá? Então, essa é a resolução CFP 002 de 2016, tá? Sobre avaliação psicológica em concursos públicos, né? Lembrando que a avaliação psicológica é um procedimento de seleção, nesse caso de seleção de candidatos, né? Onde se avalia os fenômenos psicológicos, tá? Se faz um levantamento e síntese de informações, né, com base nos procedimentos científicos, e que essa avaliação possa estar relacionada, essa avaliação psicológica, dessas características dos fenômenos psicológicos, estejam relacionadas com o perfil profissiográfico do cargo, tá, em questão, publicado em algum edital específico, né? Então, assim, para se fazer essa avaliação psicológica, a psicóloga ou o psicólogo deve fazer a partir de métodos e técnicas, instrumentos reconhecidos pela comunidade científica. Desculpa. Se ele optar por testes psicológicos, né, esses testes terão que ser validados pelo SATEPS, né, então é importante o profissional sempre averiguar, conferir, né, no site do SATEPS se os testes escolhidos estão validados, assim, para poderem ser usados, tá? Inclusive, esse assunto, né, e esse sistema, o SATEPS, e as novas diretrizes constam na resolução recente agora, de 9 de abril de 2018, tá? Bom,
Esses testes selecionados no concurso público, tá, para uma seleção, neles os construtos eles devem estar, né, de novo, assim, vou apontar que eles devem estar relacionados com as características que o sujeito, o candidato deve ter para desempenhar o cargo em questão, né? Inclusive identificar características restritivas ou impeditivas para o desempenho do cargo, né? Que devem compor as características psicológicas, tá? Frente a isso, depois da aplicação, a análise deve ser feita de forma conjunta, né? Assim, uma avaliação psicológica não é só um teste, não é só uma coisa, ela é um conjunto de técnicas e métodos, né? Então, ele deve ser sempre analisado de forma dinâmica, né? Assim como é o sujeito, tá? Devem respeitar e seguir todos os procedimentos dos manuais, né? De aplicação, levantamento, análise, tanto quantitativa quanto qualitativa, tá? É importante também salientar que o profissional que vai trabalhar numa banca de concurso público, num recurso de avaliação psicológica no concurso público, ele tenha conhecimento e propriedade dos testes e desse processo de avaliação psicológica nesse contexto, tá? Isso é bem importante, assim, não só na hora ele tomar conhecimento desse procedimento, né? Mas que ele tenha essa competência técnica, né? Isso também é uma diretriz e está estabelecido no Código de Ética, né? A questão do zelo pela competência técnica, né? Bom, vamos falar um pouquinho do edital agora, tá? O edital, ele deve, a instituição que for construir esse edital, for elaborar esse edital, ela deve, que tem avaliação psicológica, né? Deve ser composta de um profissional psicólogo, tá? Uma psicóloga, um psicólogo que vai estudar detalhadamente junto com o perfil profissiográfico, as características do sujeito que vai desempenhar o cargo, analisar os construtos e para poder montar a bateria de testes e técnicas, enfim, que ele for avaliar, né? Sempre correlacionada uma coisa a outra, tá? Todos os psicólogos que estiverem envolvidos nessa banca de avaliação desse concurso ou de recurso, eles terão que estarem devidamente inscritos no CRP, inscritos e ativos no Conselho Regional, tá? E também deve constar no concurso os procedimentos cabíveis de recurso, tá? Em relação à avaliação psicológica. O impedimento do psicólogo em alguma atividade é, por exemplo, se ele tem alguma relação com algum candidato, né, que possa interferir nessa análise desse procedimento, então a instituição deve sugerir outro profissional, tá, para fazer a avaliação, né? Fica sob responsabilidade da instituição, tá, da empresa que está fazendo o concurso, providenciar a contratação de outro psicólogo, nesse caso específico, tá? A publicação, agora nos resultados, né? A publicação dos resultados, né, vai ser por meio de relação nominal, sempre contando apto ou inapto, tá? E vai constar os candidatos aptos. É importante também falar sobre o que prevê o Código de Ética
em relação ao sigilo, né? Isso é uma responsabilidade da psicóloga, do psicólogo, manter o sigilo sobre todo esse processo de avaliação psicológica, né? O resultado da avaliação, ele é facultado ao candidato, tá? Somente ao candidato. Ele pode requerer formalmente, após a entrevista devolutiva, também o documento resultante da avaliação psicológica, tá? Na entrevista devolutiva ele pode vir acompanhado de um outro colega, de um profissional psicólogo, né, para poder orientar em relação em casos de recursos, tá? Essa resolução, como ela é feita, ela foi elaborada pensando no âmbito nacional, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, os candidatos que são inaptos numa primeira etapa, existe um decreto do governador do Rio Grande do Sul, de 2011, do governador Tarso Genro, em que ele pode ser submetido a uma segunda avaliação, tá? Nessa mesma instituição, só que não vai ser com a banca que avaliou no primeiro momento, tá? E caso ele não seja inapto e vá para um âmbito de uma medida judicial, o perito psicólogo que for designado para fazer essa avaliação, ele vai fundamentar o parecer em todo esse processo, desde o início, assim, né, em toda essa documentação. Esse material ele pode ser constado por esse psicólogo dentro da instituição, sob responsabilidade do psicólogo que fez a primeira avaliação, tá? E o material ele não pode ser removido dali, tá? Todo esse material fica junto, né? E arquivado com controle de acesso, né? Sob responsabilidade da psicóloga e do psicólogo, tá? Desculpa. Essa avaliação, caso o candidato tenha sido considerado apto, essa aptidão ela está referida somente ao cargo desse edital, tá? Essa avaliação psicológica ela vale para esse contexto, né? O documento de avaliação que vai ser gerado através dessa avaliação, ela deve ser identificada pelo o responsável técnico, né, que realizou, e com assinatura dos mesmos, né, e arquivado junto com os seus protocolos, né. Vamos ver se tem perguntas. Bom, a gente temos uma pergunta aqui, desculpa, da Cris Bender. Então a pergunta dela é a seguinte: você pode comentar sobre as avaliações para o concurso da Brigada de Porto Alegre, Brigada Militar? Semana passada, muitos colegas tiveram procura para o acompanhamento de pessoas que foram inaptos na avaliação psicológica. Esses pediam que o psicólogo os acompanhasse na devolutiva. Como o psicólogo procede nesse quesito, reavaliação, etc.? Bom, nesse caso, o psicólogo ele pode acompanhar, né, porque ele tem propriedade sobre esse documento, né, sobre esse processo de avaliação psicológica. Então ele pode ir junto com o candidato para entender algumas coisas, né, explicitar algumas coisas, explicar melhor por que da inaptidão do candidato, e também explicar, inclusive, como é que ele deve recorrer
No caso, eu não tô com esse material aqui, então é um caso específico que, se depois quiser ser enviado assim com uma explicação melhor pro site de orientação, eu vou passar o site, mas nesse caso depende do que está escrito no edital, né? Porque no edital precisa ter todos precisa estar descrito os recursos cabíveis, né? Então, se o candidato não viu ou talvez não entendeu, o psicólogo também pode ajudar, né? O caminho que ele vai proceder para fazer essa reavaliação que a gente comentou agora, né? Que, de acordo com esse decreto, nesse caso ele teria direito de refazer o teste, né? A avaliação psicológica, né? Casos assim mais específicos ou que vocês quiserem uma explicação mais aprofundada, vocês podem passar um e-mail para orientec@crprs.org.br, tá? Que vai para a Comissão de Orientação e Fiscalização. Bom, então é importante outra colega, Aline Balmer, pergunta: importante frisar então que os avaliados possuem direito a receber o seu resultado por escrito, bastando apenas requerer a pós-devolutiva, correto? Deixa eu ler de novo a questão. É importante frisar então que os avaliados possuem direito a receber, bastando apenas requerer a pós-devolutiva, correto? Sim, ele deve requerer o resultado, tanto os aptos quanto os inaptos. Eles podem, a partir da entrevista devolutiva. Vamos ver se tem mais perguntas. Mais alguma? Bom, não temos mais perguntas no momento. Nós agradecemos a participação de todos que assistiram a live, tá? Esse vídeo ele vai ficar disponível na página do Facebook, no canal do CRP, no YouTube, no qual a gente convida as pessoas para se inscreverem lá, tá? Marquem as pessoas nos comentários que vocês tiverem interesse nesse tema, né? Ou se vocês quiserem falar sobre outro tema, outra resolução, também podem mandar um e-mail pro CRP, tá? O CRP ele está à disposição para sanar qualquer dúvida, tá? Através do e-mail orientec@crprs.org.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e boa noite.